Amém. Glórias a Deus. O pastor Felipe pediu para eu mesmo me apresentar. Então eu vou me apresentar. Vou pedir os irmãos para levantarem a mão assim. Assim, ó. Irmão Rodney. Deixa Deus te usar. Tem uma segunda vez, né? Mais forte. Irmão Rodney. Deixa Deus te usar. Amém. Agora vamos orar, irmãos. Vamos orar para que Deus fale conosco, né? Só para descontrair. Eu sempre fico tenso aqui. Para mim nunca é fácil. Então, vamos orar para que o Senhor fale conosco essa noite, para que nos dê conhecimento revelado da sua palavra. Amém? Ligar. Amém. Graças a Deus. Antes da gente se assentar, vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia de vocês. Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 27, nós vamos ler. Isaías 40, 27. Vou pedir para os irmãos abrirem aí a palavra de Deus. Vamos ler um trecho. Isaías, capítulo 40, versículo 27. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você essa noite. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno. O Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, os nossos cultos são cultos temáticos, né? E hoje é o 5º domingo do mês, então o nosso tema é o culto da renovação, né? E eu tenho vivido, né, experiências na minha vida que têm me exigido renovo, né? E eu gostaria de falar com os irmãos de um renovo de força que vem do Senhor. Um renovo de força para aqueles que estão cansados. Quem aqui já se sentiu cansado, assim, exausto, fadigado? Quem já se sentiu assim, levanta a mão, com vontade de desistir? Amém. Isso prova que nós somos humanos, não é mesmo? Vontade de desistir, desanimado, né? E eu queria trazer uma palavra para você que se sente assim. Se você levantou a mão e se sente dessa forma, eu creio que essa palavra vai atingir o teu coração essa noite. Amém? É uma palavra de renovo, uma palavra de restauração, né? Por quê? Porque a palavra de Deus, que nós acabamos de ler, lá no versículo 29, revela um atributo do Senhor.
diz assim: ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Existem, meus irmãos, situações em nossas vidas que nos deixam sem forças, porque às vezes a gente tenta de tudo. Todas as estratégias são usadas, a gente muda de estratégia, volta, faz as mesmas estratégias, faz de um jeito, faz de outro, enfim. E a gente vê que, às vezes, alguns resultados não mudam e isso gera em nós cansaço. Mas o Senhor é o Deus que fortalece o cansado e traz grande vigor ao que está sem forças. Nós vamos aqui ver isso através da palavra dele. E eu não estou falando, meus irmãos, de um cansaço comum. De um cansaço comum que uma noite de sono, um tempo de descanso, ele restaura. Não estou falando desse cansaço comum. Porque eu creio que se fosse um cansaço comum, e eu creio que se essa palavra estivesse se referindo a um cansaço comum, a gente não precisaria, recorrer ao poder de Deus, porque isso está no nosso alcance, Ele já nos abençoou. Nós podemos dormir, descansar, renovar as nossas forças, mas eu estou falando de um cansaço interior, e eu creio que a Bíblia está se referindo, esse texto está se referindo a esse tipo de cansaço, embora nos dê exemplos de um cansaço físico. Irmãos, nesse texto base, ele faz parte de uma seção do livro de Isaías que consola o povo de Israel, com a promessa de retorno do exílio e a restauração da nação. Os irmãos conhecem aqui, eu creio que todos os irmãos conhecem aqui o enredo dessa história. A mensagem, ela traz uma ideia de que, mesmo apesar das dificuldades e do cansaço, o Senhor nosso Deus, Ele é capaz de fortalecer e renovar aqueles que nele confiam. Mas isso não alcança só o povo de Israel. É uma verdade, no entanto, que isso também é aplicável a nós. Quando essa verdade preciosa de promessa de renovo de Deus, ela toma lugar em nossos corações, meus irmãos, há ainda a esperança do renovo do Senhor. E o Senhor é a esperança de todos aqueles que se sentem fracos e debilitados e que olham para o Senhor em busca de ajuda. Então, irmãos, existem circunstâncias em que a gente se vê em situações, melhor dizendo, que se o Senhor não intervir, a gente vai perecer. Porque tudo que a gente podia fazer, a gente já fez. Todas as atitudes que a gente podia tomar, a gente já tomou. E é desse tipo de sentimento que eu creio que a palavra de Deus está falando aqui conosco. Então, meus irmãos, que tipo de cansaço estamos falando? De que tipo de cansaço? Eu já dei aqui um spoiler, mas em Isaías, aí eu vou pedir para os irmãos retrocederem um pouquinho, no capítulo 35, em Isaías 35, e eu vou pedir para os irmãos deixarem a Bíblia de vocês aberta no livro de Isaías. Tá? A gente vai visitar outros versículos, mas o livro de Isaías é o nosso texto base, a gente vai voltar nele de forma constante. Isaías 35, a partir do versículo 3, olha o que a palavra de Deus nos diz. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, prestem atenção, irmãos, digam os desanimados de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá. Virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Embora esse texto use menção à exaustão física, no versículo 4, irmãos, ele menciona os desanimados de coração. E a que isso se refere? O que isso quer dizer, irmãos? Desanimados de coração. Quer dizer aqueles que estão desanimados, sofrendo de um desânimo interior, um desânimo sobrenatural que um período de descanso não recupera. Um desânimo que causa desespero, que nos faz desistir. Esse tipo de desânimo aqui
que o texto está se referindo. E no texto, irmãos, menciona esse tipo de desânimo. Agora, no texto de Jeremias 31, se os irmãos quiserem lá, Jeremias 31, 25, há mais uma menção, e eu queria falar um pouquinho com os irmãos sobre isso. Jeremias 35, 21 vai dizer assim, irmãos: restaurarei o exausto. Deus falando através do profeta Jeremias. E o Senhor prometendo, é uma promessa do Senhor. Ele diz assim: restaurei o exausto e saciarei o enfraquecido. Nesse texto, irmãos, o Senhor fala através do profeta, né? Prometendo restaurá-lo e saciar. Restaurar o exausto e saciar o enfraquecido. E, às vezes, uma leitura bem rasa desse texto, eu costumo repetir isso, irmãos, porque, às vezes, a gente está imbuído numa leitura bíblica, né, no sentido de ler o texto como quantidade, né? A gente está ali lendo, e não se preocupa em mastigar o texto, em absorver o texto, né? Em mergulhar no texto, né? Então, uma leitura rasa esconde de nós um significado. Irmãos, o Senhor promete que restaurará o exausto. Eu penso que restauração de quem está exausto vem de reconstrução total. Uma pessoa exausta, irmãos, é uma pessoa que perdeu toda a sua energia e esperança. Ela não tem mais de onde tirar incentivo, ela não tem mais de onde tirar motivação, ela perdeu tudo, está entregue. E o Senhor está prometendo aqui o seguinte: olha, restaurarei esse aí eu vou restaurar o exausto. Porque quem está exausto, irmãos, exauriu tudo, como eu disse, exauriu todos os seus recursos naturais. E ele promete também, irmãos, saciar o enfraquecido. E o que isso quer dizer, meus irmãos? Saciar significa matar a sede. Matar a sede daquele que está enfraquecido. Ou seja, aquele que está enfraquecido tem sede, mas não tem sede de água, tem sede de força. E o Senhor promete, ó, eu vou saciar. Eu vou saciar esse que tem sede de força. Esse que está enfraquecido, eu vou saciar. Isso significa dizer que o Senhor se revela nesse texto como sendo fonte de energia para aquele que já não tem nenhuma força. Então, meus irmãos, desde já, eu queria declarar a você que se você se encontra enfraquecido, desanimado e fraco, o Senhor te diz através da palavra dele que ele é fonte de energia para você. Ele é fonte de energia para você. Fonte de energia, fonte de renovo, de restauração. Você crê nisso? Amém? Então, meus irmãos, aqui, nesse texto de Jeremias, novamente o Senhor usa a menção de um cansaço físico. Ele usa o exemplo de um cansaço físico. Mas para demonstrar um cansaço interior. Lembrando que é aquele que um tempo de descanso não restaura, não renova. Irmãos, o Novo Testamento também faz menção, né? Também faz revelação sobre esse atributo do Senhor. O Senhor se revelando como fonte de energia. E a gente pode ver isso em Mateus 11, no versículo 28. Se os irmãos quiserem ler, mas é um texto conhecido de todos. Olha o que diz aqui, e é o Senhor Jesus falando, nosso Senhor Jesus falando. Ele diz assim, ó, Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. De que cansaço Jesus está falando, meus irmãos? De que cansaço Jesus fala? O 29 diz assim: tome sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Ora, descanso de almas, o que isso significa? Um cansaço interior.
uma vontade de desistir. Meus irmãos, eu fico impressionado com a capacidade da palavra de Deus de revelar sentimentos mais íntimos do homem. De trazer à luz coisas que nem nós mesmos sabemos explicar. Às vezes a gente está se sentindo cansado mesmo, com vontade de desistir de tudo, sumir. Mas o Senhor diz, rapaz, tem vida aí dentro ainda. Eu renovo você. Porque o nosso Deus é aquele que restaura o cansado. Não é isso? Não é isso que nós lemos? Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável, ele fortalece o cansado e dá grande vigor àquele que está sem forças. Então, meus irmãos, Jesus está falando aqui que dará descanso para o cansado de alma, né? Porque o jugo dele é suave, né? Não. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O 30 diz assim, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, meus irmãos, Jesus também nos convida a nos achegarmos a Ele e acharmos descanso para as nossas almas. E quando as nossas almas ficam cansadas, irmãos, não basta uma noite de sono. Não basta um simples descanso. Eu estou dando ênfase nisso para os irmãos perceberem que existem certas situações de cansaço interno que nos roubam a alegria, roubam a força que nós poderíamos estar empreendendo em nosso ministério, roubam a força que nós deveríamos empregar, às vezes, em algum projeto, e às vezes até dentro de casa, no nosso casamento, no nosso trabalho. Sabe por quê, meus irmãos? A gente fica cansado, a gente olha ao redor e vê aquelas coisas assim que nunca mudam. Irmãos, eu trabalho num lugar, eu estou trabalhando num lugar onde tem muita coisa ruim ao meu redor, muita coisa ruim. E sabe o que as pessoas falam? Rapaz, isso não vai mudar, não. Desiste. Desiste. Deixa para lá. Você vai acabar ficando cansado. Ontem, irmãos, infelizmente, mais um colega meu de profissão tirou a própria vida. Ele sentou no carro dele e acabou disparando uma arma contra a própria cabeça. Infelizmente. E eu digo, meus irmãos, que às vezes a gente é assolado por esse sentimento de cansaço interior, de não ver mais saída, de se sentir amarrado, paralisado, e não ver mais saída. Uns se desesperam com isso e acabam tirando a própria vida porque entendem que, tirando a própria vida, o sofrimento vai acabar. Outros ficam prostrados e não conseguem reagir. Mas a palavra do Senhor está nos dando aqui uma arma poderosíssima para nós usarmos contra esse sentimento. Nós precisamos entender que Deus é o Deus que fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Irmãos, continuando aqui no Novo Testamento, Hebreus 12, a partir do versículo 3, diz assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Nesse texto, o assunto principal aqui, nesse texto, não é o contexto geral, o assunto principal é a luta contra o pecado, que também nos cansa. Às vezes tem pecados repetitivos na nossa vida, nós lutamos contra eles, irmãos. Lutamos contra eles, mas às vezes a sensação é que a gente vai ser afogado, afundado. A sensação é que a gente está perdendo a batalha. Às vezes luta contra a nossa carne, pecados repetidos que nós nem temos coragem de confessar, de tanta vergonha, porque tantas vezes nós caímos, repetimos o erro. É ou não é? Então, meus irmãos, essa batalha cansa. E esse cansaço é interior. Uma noite de sono não resolve. Então, irmãos, o que gerou esse sentimento aqui no texto que a gente acabou de ler não foi um trabalho braçal, não foi
Foi uma oposição. Ele está dizendo aqui, ó, pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Imagina você estar num ambiente onde reina a impiedade, e você está querendo fazer o certo e é punido pelo certo. Experimenta, irmão, isso cansa. Pessoas chamando a sua atenção porque você está fazendo certo, num lugar onde todo mundo faz errado. Às vezes pessoas te condenando, te acusando, por quê? Porque você está querendo obedecer a palavra de Deus. Você está querendo fazer aquilo que Deus aprova. E às vezes, irmãos, a sensação, eu tenho essa sensação, não sei se os irmãos têm, eu tenho a sensação, e eu sou muito sincero com Deus. Eu falo com Ele, às vezes, porque, às vezes, irmãos, não basta ter só conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. E, às vezes, a gente tem dificuldade em trazer à prática aquilo que a gente já aprendeu. Eu tenho essa dificuldade. E eu falo com o Senhor, Senhor, não estou conseguindo enxergar o Senhor aqui. Não estou conseguindo enxergar a Tua presença. A sensação é que eu estou só. Irmãos, existem vários tipos de cansaço. E às vezes, a gente pensa, irmãos, que só coisa ruim gera um cansaço interior na gente. Só coisa ruim. Ah, mas, aconteceu isso, estou cansado, aconteceu aquilo. A gente pensa que é só coisa ruim, mas não é não. Coisa boa também cansa, viu? Cuidar cansa. Meus irmãos, às vezes a gente tem, eu não sei, quando eu fico perto de criança pequena assim, eu gosto de brincar, mas em 5 minutos eu já estou cansado. Às vezes nem precisa 5 minutos, só de olhar aquela disposição das crianças eu fico cansado. Irmãos, às vezes cuidar cansa. Ainda mais quando às vezes a gente está disposto a cuidar de pessoas que não querem ser cuidadas. Às vezes, aconselhar pessoas que não querem ser aconselhadas. Mas nós amamos e isso cansa. Então, meus irmãos, não é só coisa ruim que cansa. Coisa boa também cansa. Provérbios 13, 12 diz assim: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Meus irmãos, eu estou esperando uma resposta de oração. Não sei se você está, eu estou esperando. Eu tenho colocado diante do Senhor todos os meus anseios. E tem um em especial que eu tenho colocado dia após dia diante do Senhor. E eu estou esperando. E cada dia que passa, quando ainda não chegou, parece que eu sou um balde furado. Está pingando, está vazando a água. Mas eu estou esperando no Senhor. Então, meus irmãos, a esperança que se retarda deixa o coração doente. Ou seja, até a coisa boa que a gente espera, se a gente não vigiar, adoece o coração, né? As coisas boas também geram cansaço interior, né? Tudo isso, meus irmãos, gera um cansaço interior, coisas boas, coisas ruins. Isso por quê? Porque nós somos humanos. Nós somos fracos. Fracos. E às vezes, irmãos, eu vejo pessoas pregando, né, mensagens que dizem o quão, chamando atenção para a força do ser humano, chamando atenção pela grandeza do ser humano, e eu não quero confrontar essas pessoas, porque eu tenho um entendimento diferente da palavra de Deus. Quanto mais eu entendo, quanto mais eu leio, mais fraco me sinto. Mais fraco me sinto. Quanto mais e isso é frustrante. Porque a gente está acostumado com o sistema de recompensa do mundo. Então, você pensa assim, poxa, eu já procurei tudo. É igual um videogame, né? Você está jogando ali, passando de fase, você quer ficar mais forte, seu boneco ficar mais forte, ganhar. Só que, às vezes, na caminhada com Deus, você vai avançando, se sente mais fraco. Mas mais fraco. Mais fraco. E eu digo aos irmãos que isso é o plano de Deus.
eu penso, irmãos, que o Senhor nosso Deus podia nos construir, podia nos fazer, né, dotados de tamanha força. Porque o texto aqui de Isaías, né, de Isaías, lá no versículo 28, não precisa abrir, ele vai dizer assim, na parte B, ele diz assim, que o Senhor não se cansa nem fica exausto. Aí eu fico pensando, se o Senhor que não se cansa, por que nos fez também cansáveis? Será que a gente ia se tornar dependente? Será que a gente ia querer ficar perto da fonte da vida se nós fôssemos incansáveis? Essa é uma pergunta que só você pode responder. Eu respondo por mim, eu não. Irmãos, eu preciso vigiar porque eu tenho uma grande capacidade em querer andar sozinho. Eu sou aquela criança que tira a mão, desativa da mão do pai rapidamente. Eu me lembro quando eu era pequeno e o meu pai me ensinava a andar de bicicleta, ele segurava a minha bicicleta por trás assim e eu pedalava. Eu sabia que ele estava me segurando e eu ia pedalando. Só que meu pai fazia isso, sabe o quê? Ele me soltava. E eu achava que ele estava me segurando e eu ia lá para longe. Quando eu olhava para trás e via que meu pai estava lá embaixo, eu caía. Aí ele falava assim, por que você caiu? Eu falei assim, porque você me largou. Mas ele disse, mas eu te larguei lá atrás. Eu não sabia. Se eu não vigiar, irmãos, eu tenho essa capacidade, eu não sei você, eu tenho essa capacidade de querer andar sozinho. Imagina se eu fosse incansável, forte, autossuficiente, cheio de mim mesmo. Gálatas 6, 9 diz assim, meus irmãos, e não nos cansemos de fazer o bem. Olha, não nos cansemos de fazer o bem, ou seja, o bem também cansa. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Olha o que diz a palavra do Senhor, eu vou repetir. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Nesse texto aqui, meus irmãos, o autor nos faz uma ligação, e uma ligação grande entre o cansaço e o desânimo. Eles estão unidos. Primeiro eu fico cansado, depois eu desanimo. Primeiro eu fico cansado e depois eu desanimo. E a gente, quando desanima, começa a fazer as contas assim, será que vale a pena continuar fazendo isso que eu estou fazendo? Será que está surtindo efeito? Será que não era melhor investir minha energia em outras coisas? Será que não é melhor trocar de emprego? Será que não é melhor trocar de mulher? Será que não é melhor trocar de igreja? Será que não é melhor trocar de carro? Assim que a gente pensa. Porque primeiro a gente se cansa, depois a gente desanima. O desânimo gera paralisia, nada muda, e aí as coisas vão se acumulando, até o ponto, meus irmãos, que tem muitas pessoas, como eu disse aqui, entram em desespero. Então, meus irmãos, nesse cansaço interior, às vezes, ele nos domina e nos paralisa, traz prejuízo até à nossa vida de oração. Quem está cansado de forma interior, não tem nem força para orar, meus irmãos. E às vezes a gente está cansado, e a gente nem sabe que está cansado, sabe qual é um sintoma de quem está cansado, meus irmãos? E nesse cansaço interior, a gente vem às vezes na igreja, e tudo está chato. Tudo está chato. A gente fica assim, o louvor podia ser melhor, não tocou aquela música que eu queria. Ah, o irmãozinho não falou comigo. Ah, fulano de tal não fez isso, tinha que fazer isso, porque eu esperava que fizesse isso. A gente não se envolve, não entra de coração. Sabe? Não entra de coração inteiro na presença do Senhor, não se entrega. E eu não estou acusando ninguém, eu estou falando aqui, irmãos, do que acontece às vezes comigo. Eu preciso vigiar. E aí, meus irmãos, lá em Lucas 18:1, Jesus nos ensina que nós devemos orar sempre e nunca desanimar. Por que Jesus está falando isso, meus irmãos? Lucas 18:1, e aí eu vou abrir aqui para a gente ler. Deixa eu só aqui abrir aqui, porque esse texto estava fora do script, né? Mas, como o Senhor é dono do tempo,
e o Espírito Santo nos capacita e fala aos nossos corações, vamos lá. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Olha aí, orar sempre e nunca desanimar. Que ideia é essa? Que o desânimo pode paralisar a nossa vida de oração. Então, meus irmãos, às vezes quando a gente está imbuído desse cansaço interior, a gente pode parar de orar. E aí ele disse uma parábola aqui que eu não vou ler, mas o irmão já conhece esse texto. Então, irmãos, eu digo para os irmãos que esse cansaço interior, né, ele também pode prejudicar a nossa vida de oração. E nesse aspecto, uma vez que o cansaço interior que nos assola é que o Senhor, dentro desse contexto, irmãos, é que o Senhor se revela a nós. Dentro desse contexto, e às vezes, irmãos, as circunstâncias que nós estamos vivendo ali, o nosso campo de visão é muito limitado, né? Então, às vezes, na circunstância que a gente está vivendo ali, do nosso ponto de vista, quando a gente quer viver ali sozinho, como eu expliquei aqui, Deus permite que a gente enfrente essas dificuldades e vamos enfrentando, porque a gente esbarra na nossa incapacidade, na nossa fraqueza. Eu creio que por isso que Deus experimentou que Paulo tivesse essa experiência. Esse texto foi lido aqui de manhã, né? Onde Paulo orou 3 vezes, né, para que o Senhor tirasse o espinho dele na carne. E o Senhor falou assim: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo vai dizer: então me gloriarei nas minhas fraquezas. Mas isso não é lógico. Isso vai contra as ideias do mundo, vai contra aquilo que o mundo nos ensina, porque o mundo nos ensina a nos gloriar na nossa força, nas nossas qualidades. A gente, às vezes, vê pessoas se auto-engrandecendo, se auto-promovendo. Eu posso, sou forte. Sim, meus irmãos, eu sou forte, mas sou forte naquele que me fortalece. Porque em mim mesmo só há fraqueza. Eu erro, eu caio e começo de novo. Irmãos, então, é nesse contexto que o Senhor se revela. E Ele revela o seu atributo, um atributo de ser a fonte de renovo e de renovo de forças daquele que nele esperam. O Senhor diz para a gente, no versículo 29, que Ele é o Deus que fortalece o cansado, que dá grande vigor aos que estão sem força. Ele diz ainda assim, no 30, até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O Senhor se revela a nós com esse atributo. Então, meus irmãos, eu pergunto aos irmãos, basta que estejamos cansados e nos acheguemos ao Senhor para que Ele renove as nossas forças. Amém? Amém? Amém ou não amém? Amém. Certo ou errado? Errado. Errado. Errado porque não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo, irmãos, para que basta que estejamos cansados, que o Senhor renove as nossas forças. O texto está dizendo para aqueles que esperam no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor. Ele diz, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Tem muitos de nós cansados, irmãos, dotados desse cansaço interior, mas nem todos desses cansados estão esperando no Senhor.
Tem muitos que estão cansados e estão esperando nas circunstâncias. Tem muitos que estão cansados, estão esperando a troca de governo. Estão esperando a troca de emprego. Estão esperando que situações mudem. Estão esperando mudança, mas não estão esperando no Senhor. Por isso não têm as suas forças renovadas. Porque a Bíblia não está dizendo que ao cansado o Senhor renova as forças, mas está dizendo que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, meus irmãos, o que significa esperar no Senhor? E a gente confunde muito, porque quando a gente fala esperando no Senhor, bom, eu vou falar de mim. Muitas vezes, quando falava assim, esperando no Senhor, o que eu imaginava? Antigamente, andava muito de ônibus. E eu ficava esperando o ônibus nas madrugadas, né? E eu ficava esperando inerte no ponto, né? Há muito tempo atrás não tinha celular, né? A gente não tinha como passar o tempo. Hoje tem celular, a gente fica rolando o vídeo, né? Não tinha como passar o tempo, ficava esperando, ficava em pé, esperando inerte, em pé no ponto de ônibus. Eu creio que com você era assim também. Então, meus irmãos, esperar no Senhor, às vezes a nossa primeira impressão significa que esperar no Senhor é ficar na inércia e na pausa, né? Estou esperando em Deus, estou parado ali, né? Igual um poste. Não estou esperando no Senhor. Igual, né? Eu conversava com alguns jovens, né? Aí dizia assim: e aí, varão? Não está querendo arrumar uma varoa, não, para dividir, né, as dívidas com você? Aí dizia assim: eu estou esperando no Senhor. Aí eu brincava, falava assim: vai morrer esperando, viu? Falava, você está repreendido. Porque achava que era uma palavra, né, de pessimismo, mas não é, irmãos. Ele que não vigie, que não fique só na oração, mas também na ação. Que não vá procurar uma varoa, que não procure conhecer. Tem gente que está esperando emprego, está esperando passar no concurso, está esperando. Você que não vá atrás, não, para você ver. Vai ficar esperando. Então, meus irmãos, esperar no Senhor não significa ficarmos inertes. Esperar no Senhor significa esperar por sua ajuda, confiar nele, colocar a nossa esperança ou confiança nele. E essa palavra, irmãos, é aplicável àqueles que estão em circunstâncias de perigo e necessidade e que olham para ele por sua misericórdia e intervenção. Os irmãos já viram na guerra? A gente, infelizmente, está em guerra. Mas a gente via muito, graças a Deus, aqui no Brasil, a gente vive tempos de paz. Que eu já falei aqui, que é uma paz que nos paralisa também, né? Não estou dizendo que a paz é ruim, muito pelo contrário, mas é uma paz que, às vezes, nos impede de nos esforçar, nos coloca numa zona de conforto. Mas, às vezes, nos países que estão em guerra, irmãos, algumas pessoas, alguns comboios que são cercados, eles estão esperando ajuda, mas enquanto eles estão esperando ajuda, eles combatem. Eles não ficam só esperando ajuda na inércia. Então, meus irmãos, essa frase, né, esse esperar no Senhor que diz aqui, ó, no versículo 31, eu fui pesquisar, né, esse esperar, a palavra cavar, no hebraico, dentro desse contexto de esperar em Deus, ele tem um significado. Significa esperar pela ajuda do Senhor, confiar nele, colocar a esperança, debruçar a esperança nele. E é aplicável àqueles que estão em circunstâncias de perigo, necessidade, que olham para ele por sua misericórdia e intervenção. Ou seja, se Deus não fizer nada, me perdoa a expressão, vai dar muito ruim. Ou o Senhor me ajuda aqui, eu não tenho mais como sair dessa situação. Especificamente, meus irmãos,
esse texto, ele estava se referindo àqueles que estavam sofrendo um longo e doloroso cativeiro na Babilônia. E não tinham nenhuma perspectiva de libertação, senão o Senhor. Essa frase, irmãos, esperar no Senhor, esse trecho, esperar no Senhor, é aplicável também a todos aqueles que se sentem fracos. Quem aqui se sente fraco? Se sentem fracos, frágeis, culpados, cheios de culpa, indefesos, e que, em vista disso, depositam a sua confiança no Senhor e não em si mesmo. E dentro dessas situações, ou melhor, o Senhor nos dá uma garantia na palavra dele. Por quê? Porque nesse texto que a gente leu aqui, o Senhor fala da sua natureza. Ele está dizendo aqui o seguinte, no versículo 28 de Isaías 40. Ele disse, será que você não sabe, nunca ouviu falar? Será que você não sabe? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. É o Senhor se revelando. É o Senhor se revelando. Então, meus irmãos, para aqueles que estão esperando no Senhor, para aqueles que estão debruçados na esperança e na misericórdia do Senhor, para aqueles que já entenderam que são fracos, são frágeis, para aqueles que já entenderam que se o Senhor não fizer nada, se o Senhor não agir, vão entrar pelo cano, o Senhor está dizendo, olha, eu sou aquele Deus eterno. Você nunca ouviu falar? Eu sou aquele Deus eterno, o Criador de toda a terra. Eu sou aquele que não se cansa e nem fica exausto. É para esses que o Senhor está falando. É para mim, é para você. Toma essa palavra para o teu coração, meu irmão. E o Senhor se revela, dizendo, ei, você que é fraco, frágil, de rápido desânimo, você que tem experimentado situações que tem te deixado nessa situação, espere em mim, busca em mim, que não me canso nem fico exausto. Espere em mim, que eu renovarei as suas forças. Se una a mim. O Senhor te chama a uma parceria com Ele. Vem comigo, porque eu não fico cansado, não me canso, nem fico exausto. Eu sou o Criador de toda a terra. Vem aqui, você que está cansado. Vem aqui. Se una a mim, toma de mim. Esperar no Senhor, irmão, significa agir por fé e tomar força dos depósitos da graça. Agir por fé e tomar força dos depósitos da graça do Senhor. Irmãos, a fé, ela virá da certeza, né, da certeza de ouvirmos que Deus é a fonte de energia para os cansados e exaustos. Quando nós ouvimos essa promessa, isso gera fé em nós. Fé não é isso? Não é certeza daquilo que nós esperamos? E prova daquilo que nós não vemos? Saber que o Senhor nos renova forças e que Ele nos promete isso, gera em nós fé. E essa fé, irmãos, nos capacita a tomar força, a recarregar a nossa força nos depósitos da graça do Senhor. Esperar no Senhor nos capacitará a renovar nossas forças. Então, meus irmãos, esperar no Senhor é ter a certeza, é caminhar por fé, é fazer de novo, é repetir. Se tudo deu errado, faz de novo. Se tudo não saiu como você planejou, faça de novo. É recomeçar a todo momento, mas recomeçar não nas suas forças, recomeçar sabendo que o Senhor é o Deus que renova as forças do cansado e dá grande vigor àqueles que se sentem exaustos. Amém, irmãos? Toma essa palavra para o teu coração. No 31, na parte B, a palavra vai dizer que renovam as suas forças. E essa expressão, irmãos, eu fui
pesquisar, ela significa mudar. Renovar as forças significa mudar, alterar e depois ressuscitar. Renovar, fazer florescer novamente, como, por exemplo, uma árvore que se deteriorou. Caiu, mas não esperou, né? Não colocou a sua esperança em si mesmo e renasceu. Ela se autorrestaurou. Irmãos, outro dia, lá na porta da minha casa, tem um pezinho de manacá. Eu não gosto dele, porque ele cresce e atrapalha a minha passagem, ele roça na minha perna assim, ó. Mas a minha esposa gosta. Aí ele cresce, fica grandão e me causa esse transtorno. Eu odeio esse pezinho de manacá. Mas ele está crescendo e ele é teimoso em crescer. Eu espero minha esposa se distrair, estou confessando o pecado. E eu corto. E quando cadê meu manacá? E eu fico, ó, não sei. Mas foi eu cortei, estou confessando. Então eu vou lá e corto ele. Irmãos, 3 semanas depois está lá o manacá de novo. Ele não desanima. Ele não fica exausto. Ele cresce de novo. E é isso que essa expressão, irmãos, quer dizer. A expressão, né, renovando as nossas forças, significa isso, ressuscitar, mudar, alterar. E eu percebo, irmãos, que ele cresce, toda vez que eu corto, ele cresce de uma forma diferente. Ele se renova, acho que ele fica criando uma estratégia assim, pô, eu vou crescer diferente para ver se esse cara me deixa em paz. O texto de Isaías, irmãos, capítulo 9, versículo 10, e aí a gente vai ver a mesma ideia, a mesma expressão. O texto diz o seguinte, irmãos: os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavadas. As figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedros. Ou seja, esse texto está nos dando uma ideia de quem não desanima, meus irmãos. De alguém que construiu, né? De que construiu, mas os tijolos caíram. Mas reconstrói com pedras lavadas, ou seja, reconstrói algo melhor. Não desanima, não fica exausto, não se cansa. E a gente vê essa expressão mostrar a mesma ideia, a ideia de reconstrução, irmãos, que estava sendo feita de uma forma e foi refeita de uma forma melhor, modificando as coisas para melhor e não desanimando. Jó capítulo 14, irmãos, versículo 7 diz assim, e é um texto que eu sou apaixonado. Num dos momentos mais difíceis da minha vida, eu me apegava muito a esse texto aqui. E eu cantava uma canção, mas enfim. Irmãos, esse texto diz o seguinte: para a árvore, pelo menos, há esperança. Jó 14, 7. Para a árvore, pelo menos, há esperança. Se é cortada, torna a brotar. E os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará e dará ramos, como se fosse muda plantada. Eu me lembro de uma canção, irmãos, que eu cantava, como eu disse aqui, num momento de muita dificuldade, talvez os irmãos conheçam, né? Não é uma canção congregacional, mas é uma canção que traz uma mensagem que falou muito ao meu coração, não sei se os irmãos já ouviram. Diz assim: mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra, quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir. Ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se acaso envelheceu na terra sua raiz, ou se o teu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz: ainda há esperança.
a alegria vai voltar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Irmãos, num momento difícil da minha vida, que só eu sei o que eu passei. Talvez se eu contar aqui para os irmãos, eu não consiga transmitir em palavras. Eu me sentia como uma árvore cortada. Não via saída. Mas eu vi Deus minha vida restaurar. E como diz essa canção, é tão lindo o testemunho que eu posso contar, e já contei aqui, de restauração, de renovo, de cura, que eu experimentei através de um milagre do Senhor. E venho experimentando diariamente. Isaías 40, 31, irmãos, diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu já estou caminhando para o final. Para nós entendermos essa alegoria das águias, meus irmãos, nós precisamos entender, irmãos, nós precisamos observar o modus operandi desses animais. As águias voam, eu não sei, eu nunca vi de perto, assim, de perto uma águia, né? Mas eu sei que as águias têm uma capacidade de voar acima das suas presas, né? E elas voam muito, né, numa distância muito alta, e elas olham as coisas de cima, né, de um ponto de vista privilegiado. E por isso que algumas águias, quando elas atacam, né, elas são muito eficientes, porque elas estão enxergando as coisas de um ponto de vista privilegiado, de cima, né? Só, irmãos, que as águias, elas voam alto, não porque elas fazem muita força com as asas. Elas aproveitam, assim como os aviões, a pressão do vento. Elas usam uma força que não é delas, mas elas usam essa força a seu favor. Dito isso, a leitura desse texto e a visão dessa alegoria muda o significado da nossa leitura. Porque a Bíblia está dizendo que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias. O que o texto quer dizer para mim e para você? Que você também pode aproveitar essa força que não é sua, do Deus que não fica cansado e nem exausto, mas que te faz voar alto como águia. Amém? Que renova as tuas forças, que fortalece aquele que reconhece que está cansado e que restaura o vigor daquele que já está exausto. Você pode se aproveitar dessa energia, dessa força que não é sua. O texto continua e usa outra alegoria dizendo: correrão e não se cansarão. Correrão e não se cansarão. Irmãos, eu passei por um tempo aí, bem presente, até pedi para os irmãos orarem, os irmãos devem se lembrar, por um teste físico, né? Eu tive que fazer um teste físico. Eu tive que correr uma certa distância num pequeno período de tempo, né? E eu não sou mais tão jovem, né? Mas, irmãos, eu tive que correr, eu tive que fazer o teste, e eu entendi que aquilo ali era muito importante para mim, eu não podia fracassar, né? Então, eu fiquei treinando muito tempo, e quando chegou no dia do teste, irmãos, a sensação térmica era de 42 graus. Os irmãos têm noção? Não tinha uma nuvem no céu. E eu falava assim, eu não vou, eram 5 exercícios, né, que nós tínhamos que fazer, tinha limite de tempo, né, corrida, de velocidade, eram 4 exercícios, né. Então, meus irmãos, eu entendia que eram 4 gigantes que eu tinha que vencer.
Eu coloquei isso na minha cabeça, eu disse, são 4 gigantes que eu tinha que vencer. E eu fiz o primeiro, e quase fiquei. Foi uma luta ferrenha, mas eu consegui passar. Irmãos, eram 5 exercícios, eram 5 gigantes. Isso, eram 5 gigantes. Então, meus irmãos, o primeiro foi, o segundo foi, no terceiro eu estava sem força. E eu comecei a orar ao Senhor, né? Eu me lembro, irmãos, que eu comecei a orar e comecei a ser atingido por esse desânimo, esse cansaço interior, porque eu estava treinando há 4 meses. 4 meses treinando. E começou a vir aquele pensamento assim, ó, como é que você vai justificar para todo mundo que você não passou? Porque você não vai passar, não está dando para você. Aquele pensamento começou a crescer dentro de mim. Até a ponto que eu falei assim, Espírito Santo de Deus, Senhor que habita em mim, faz um milagre. O Senhor não me trouxe aqui para passar vergonha. Eu me preparei. E eu lembrei desse texto. Correm e não ficam exaustos. Irmãos, eu já contei isso aqui, mas eu acho que vale a pena contar de novo. Na pista de corrida, era uma pista que era lá no campo dos Afonsos, no campo da aeronáutica, era uma pista de corrida profissional. E o Espírito Santo falou assim para mim, dentro do meu coração, e disse assim, olha para a esquerda. Eu olhei, tinha uma estátua. Eu trouxe até a foto aqui, não sei se os irmãos se lembram. Na estátua, sabe o que estava escrito, irmãos? Fé. E aquilo foi me enchendo de energia, foi renovando as minhas forças. Eu fui tirando força de onde eu não tinha. Parecia que eu ia voar, irmãos. Ninguém me segurava. E Deus vai usando pessoas para te abençoar. Veio um rapaz que, infelizmente, não conseguiu passar, tadinho. Mas ele veio assim, irmão, olha, eu tenho aqui doce, né? Toma aqui essa bananada, come que vai renovar suas forças. Eu falei assim, muito obrigado e glória a Deus pela sua vida. Porque eu sabia que não foi dele, não era ele. E ele me deu, e aquilo foi me restaurando, me renovando, eu fui me enchendo de energia. Conclusão, estou aqui, aprovado. Passei por isso. Venci os 5 gigantes. Renovei as minhas forças. Então, meus irmãos, correrão e não se cansarão. É uma outra forma de expressar a mesma ideia das águias, né? Aqueles que confiam no Senhor, confiam em Deus, serão vigorosos, elevados sem cansaço. Por quê? Porque Deus nos mantém, nos sustenta, e quem confia no seu serviço, nunca desmaia no seu ânimo. Isso também foi dado, a princípio, para ser aplicado aos judeus em cativeiro à Babilônia, para induzi-los a depositar sua confiança em Deus. Mas é atual e serve para mim e para você. A força foi dada para suportar a provação sem reclamar, para se enganjar em trabalhos árduos sem desfalecer, para prosseguir, irmãos, a perigosa e trabalhosa jornada da vida sem exaustão, e para elevar-se acima do mundo na esperança de paz no leito de morte. Ou seja, irmãos, o texto foi dito para que tenhamos esperança em situações desesperadoras. E eu digo para você essa noite, você veio no culto do renovo. É um culto temático. Nós viemos cultuar a Deus, né? Mas o tema do culto é o culto do renovo. Se você veio aqui essa noite, meus irmãos, é porque você quer renovo, você quer ser renovado. Você quer ser mudado pelo Senhor. Assim como eu. E você ouviu a palavra de Deus, agora cabe a você pôr em prática aquilo que você ouviu. Não o que eu falei, irmãos, eu sou fraco, incapaz, sou limitado. Talvez eu não tenha uma oratória boa, talvez eu não tenha a técnica de aplicação mais eficiente, mas aqui está a palavra do Senhor. Ela é eficaz, apta para o ensino. Amém? Então, irmãos, o que nós temos que fazer? Colocar em prática. Pegar essa informação e que ela não se torne só
parte de um conhecimento intelectual, mas que ela se torne prática às nossas vidas, quando nós nos esbarrarmos com esse cansaço interior que nos paralisa. Às vezes prejudica o nosso ministério. Ô irmãos, grande é a seara, e poucos são os trabalhadores. E talvez esses poucos trabalhadores estejam cansados, porque são poucos. Devemos orar ao Senhor para que mande mais trabalhadores, amém? Mas também devemos orar ao Senhor para que nós não sejamos atacados por esse cansaço interior que nos desanima, que nos paralisa. E para isso Deus está nos dando o remédio. O remédio é nós sabermos da natureza desse Deus, da natureza dele de se revelar como sendo incansável e não ficar exausto. Irmãos, além de renovar as suas forças, quando o Senhor renovar as suas forças, né, quando o Senhor te ensinar a depender, a depositar a sua confiança nele, me ensinar, quando o Senhor me ensinar, e isso entrar no nosso sangue por osmose, né, nós começarmos a praticar isso, o Senhor não só vai renovar as nossas forças, Ele também vai nos usar para darmos palavras de renovo para quem está cansado. Olha só, meus irmãos, o que diz aqui o texto de Isaías 50, e eu vou pedir para você abrir aí, porque eu vou encerrar. Se o pessoal do louvor já quiser vir, né, quiser subir, eu só vou ler esse texto, né? Isaías 50, versículo 4, diz assim, meus irmãos. Isaías 50, versículo 4, diz assim: O soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta o meu ouvido para escutar, como alguém que está sendo ensinado. O soberano, o Senhor, abriu os meus ouvidos, e eu não tenho sido rebelde, eu não me afastei. Esse versículo nos ensina que o Senhor, meus irmãos, Ele nos dá uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Eu creio que quando nós aprendermos a voar alto como águias no renovo do Senhor, a correr e a não nos cansar, eu creio, irmãos, que o Senhor vai nos conceder essa língua que conhece a palavra e que sustém o exausto. Às vezes Deus vai nos usar como boca dele para falarmos para alguém que precisa ouvir uma palavra e dizer assim, ó, Deus é com você. Não desanima. Seja forte, seja corajoso. O Senhor é aquele que renova as forças do cansado, dá grande vigor ao exausto. Então espera no Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Amém, meus irmãos? Irmãos, a minha oração é que eu e você tenhamos sabedoria e graça do Senhor. Que no nosso coração essa palavra encontre terra fértil e que dê frutos para que todos aqueles que estão cansados sejam renovados no Senhor. Amém? Vou chamar o pastor Felipe para orar por nós e que Deus nos abençoe, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos orar primeiro referente a essa palavra, depois nós temos mais um momento de oração. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos orar. Vamos dar mãos para os outros? Vamos orar por renovação de forças nesse momento?